Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa. Hoje no preliminar eu falei sexta-feira santa, mas é santa porque é finados e tal, né? Não deixa de ser santa, né? Coincidiu com sexta-feira, ficou na minha cabeça esse negócio. Mas uma sexta-feira que certamente você já repensou muitas coisas, rezou bastante e tal, e agora está projetando o final de semana junto com a gente aqui para falar de futebol. O Internacional vai em busca do título ou de ficar no G4, que agora arrumou um inimigo que é o Grêmio. O Grêmio joga contra o Atlético Mineiro precisando se reabilitar rápido para criar um novo ânimo, para não cair em depressão. O Palmeiras pega um Santos que está ajeitado e está querendo um lugar ao sol. O Flamengo pega um São Paulo que está querendo embalar mais uma vez e está querendo frear o próprio Flamengo. Quer dizer, então temos aí Flamengo, São Paulo, Internacional, Grêmio, Santos, Palmeiras, só nisso que eu citei. Nem vou falar da parte de baixo, onde definitivamente o Lisca doido, que de doido não tem nada, pode dar adeus a qualquer possibilidade de Série B. Vejam o que é a reabilitação do Lisca. De 3 pontos, se eu não estou enganado, ele tinha 3 pontos quando lá chegou. Hoje, o Ceará já está com 37 pontos e agora faltando 7 rodadas. Em 7 rodadas, precisa, a rigor, fazer 1 ponto por rodada, né? E se fizer uma partida com 3 pontos, precisa ganhar 4, empatar 1... ganhar uma, empatar 4, já chega, né? Aí dá 5 jogos, sobram 2 para perder. Pode ganhar 2 e empatar 1. Bom, é melhor ainda. Aí sobra 4 para brincar, né? Se ganhar 2 e empatar 1, que o Milton Cabistani falou, é o cenário ideal. Porque aí não sofre muito e não precisa fazer também, assim, muito esforço. Porque ganhar 2 lá no Castelão dá para ganhar. E empatar com um pequeno ou com um grande fora. E aí 4 pode brincar. E mais, né? No quesito número de vitórias, iria a 11 vitórias. Que hoje é o que tem, por exemplo, o Fluminense, que tem o Cruzeiro, né? Passa até do número de vitórias, que hoje tem o Corinthians, no caso, mas 11 vitórias fica bem legal, que até garante mais, né? O problema desse cálculo pro Ceará é daqui a pouco para quem perde, porque são muitos confrontos diretos. O Ceará enfrenta o Sport Recife fora, enfrenta o Bahia fora, o Fluminense já não é tão confronto 2 direto. pontos aí, tá bom. Mas esses 2 jogos é que são chave para empatar, não pode perder esses jogos. Tá, mas se perder não tem problema também. Jogando... Recife é muito Ganha 2 em casa e... Ganha 2 em casa e um empate fora. Mas aqui, ó, em casa, o Ceará enfrenta o Internacional, Ó, tá aí. 3 pontos. enfrenta o Paraná Clube e o Vasco da Gama. Ganhando o Paraná e Vasco. Acabou. Empata com o Inter. Direto. Empata com o Inter. Não, perde. Chega. Fora de Perde casa. o Inter. Não pode perder as 4 fora de casa. Fora de Pode. casa. Empata com o Inter, ganha do Vasco e Paraná ganha tá do jogando Paraná. com os juniores. rapaz. Fora de... Não, mas é melhor do que o que tinha, né? Não, tudo bem, mas você não vai... Fora de casa, o Ceará enfrenta o Sport Recife, segunda-feira, às 9 da noite. Enfrenta o Bahia, no dia 14. Enfrenta o Fluminense, no dia 17. E o Atlético Paranaense, no dia 24 de novembro. Sabe por que é isso? Pelo carisma do Lisca. Eu estou sempre falando no Ceará. O povo gosta de ouvir falar no Ceará. Fiz uma enquete na Rádio Grenal outro dia. Deu mais de 2.000 pessoas dizendo que não queriam que a Ceará caísse. Ah, mas ele é uma pessoa bacana, né? Ele é E um conhecedor pessoal de tá sempre futebol. no programa, cara, né? Tá educado, sempre contigo cara. na rádio lá, então o pessoal acompanha bastante o trabalho dele, enfim. Tem então, aquele ele é um cara jeitão bom, de legal, fazer aquelas né? loucuras lá, mas... Carismático. Mas show de E ele bola. diz, né? Merece. Ele diz mesmo. Sim, ele fala. É Lisca doido mesmo. Lisca doido. E amanhã, Cabistani, alguma esperança nessa reversão de expectativa? O Grêmio está fora, mas não está. Né? Amanhã, o julgamento das infrações contra o técnico Gajardo, mas aí contra o River Plate também. Porque o Gajardo tratou de assumir tudo para livrar a cara do clube. Claro. Só que o clube foi conivente. O que você espera? Boa noite, Rec. Boa noite, Maurício, Fabrício. Prazer em conhecer. A gente estava conversando ali fora e, na verdade... Fabrício Berto, Milton Berto. Cabistani. Isso. A gente comunga mais ou menos da mesma opinião, que eu não acredito que haja reversão no sentido de dar os pontos para o Grêmio, cancelar o jogo, fazer outro jogo, não acredito nisso.
eu acredito que vai haver uma multa bastante grande, alguma punição de longo prazo para o treinador, alguma multa para o clube, alguma coisa para justificar os atos cometidos. Mas não acredito em reversão, não acredito mesmo. Agora, uma outra situação que eu ouvi ontem, ouvi hoje, e que eu acho esdrúxula, mas não tem que discutir e fazer uma correlação com o que vai acontecer no sábado em relação à Libertadores da América. O Grêmio tem que jogar com os titulares contra o Atlético Mineiro, até para ter ânimo, mesmo que saiba do resultado já, se for favorável, melhor ainda. Se for desfavorável, não pode perder o ânimo. Então, o foco hoje na concentração do Grêmio lá em Belo Horizonte tem que ser exatamente esse. Nós vamos com o que tem de melhor, que temos de melhor, até porque se pode perder a decisão da Libertadores. É contra o Boca, não é contra o Portuguesa de Lagoa Vermelha. Boca acabou de eliminar o Palmeiras. Não tem nenhuma garantia, né, Nada. que vai ser campeão. Nem o Boca também teria garantia. Não está e dificilmente estará na final. E se estivesse na final, também poderia não ganhar. Pois é. Então, e agora está em quinto lugar, já com uma distância para o quarto, né? E os titulares viajaram? Quer dizer, já houve o desgaste. Não tem. Mas só mais 90 minutos. Não tem mais nada agora para explicar. Vamos parar com essa frescura. Não tem mais nada para explicar agora, que o Grêmio não vai jogar com o time titular. Ok, pode ter algum desfalque de lesão, cartão, mas não jogar com o time principal não tem cabimento. Não, né? lá pelas tantas, antes da última partida, dependendo do primeiro resultado na Argentina, vá lá. Um que outro jogo, pensar. Agora, desdenhar a chance de ficar entre os quatro, o Grêmio tem que dar um susto agora no Internacional, no São Paulo, no Flamengo, sei lá em quem, né? E não deixar o Galo subir. Se o Galo ganhar, fica 3 pontos. É isso que eu ia dizer, o problema do Grêmio também é esse. Se o Grêmio inventa de perder para o Atlético Mineiro, ele começa a enxergar o Santos e o Atlético Mineiro aqui, ó, dando sinalzinho de luz aqui. Um tem que ficar para trás. Um tem que ficar para trás. Vai começar a olhar para trás em vez de olhar para frente. Vai ser uma grande rodada do Campeonato Brasileiro no final de semana aí. Uma grande rodada por todos esses jogos que tu falaste, nessas possibilidades. Palmeiras agora, infelizmente, né, fora da Libertadores, só tem o Campeonato Brasileiro para disputar. Palmeiras vai ser campeão brasileiro, só se tiver muita preguiça. Não pode. Mas já seria mesmo que chegasse na final da Libertadores, né? Eu também mas acho. Aí ia ser difícil, né, cara? Aí tu pensa bem, aí o Palmeiras ia já botar, porque o primeiro jogo ia ser fora, mudaram para o sábado, dia 10. Mas aí o Palmeiras ia ter que disputar em uma semana uma final e ia jogar um clássico pro Santos. Seria poupar o máximo que pudesse. Aí já perde pro Santos, aí ia começar a dar uma tropeçada até a final da Libertadores. O Palmeiras, o Palmeiras vai poupar, digamos, o Daverson. Tem o Borja no banco. Sim. O que tu tem de peças. Mas o psicológico, brigava poupar aí até alguns do banco. É isso que eu digo. Eu acho que ia poupar até, inclusive, alguns do banco. Que são, Borja reserva, né, do Daverson, com todo respeito ao Filipão, mas não já tem conectei como ontem ser, isso. Não tem como ser, um guri inexperiente. No Brasileirão, né, que é mais solto ali, tudo bem, mas, numa Libertadores, com um time experiente, que catimba, que, né... você tem que botar o cara experiente, o cara que foi goleador da Libertadores. Mas é que Borja, aí cara, ele, campeão. Ele utilizou um pouco da boa fase que o Daverson vinha tendo no Campeonato Brasileiro, atuando com os reservas. Libertadores é diferente. Metendo gol. Deixa mas é mais veterano aqui tentar dar uma tese. O REC pode me ajudar nessa. Os centroavantes do Filipão no Grêmio, no Palmeiras, nos campeonatos que ele ganhou. Tudo grandalhão. Trombador. Tipo físico do Davis. Exatamente o tipo físico. Afonso, Jardel, Oséias. O Daverson começa a ter chances no Palmeiras quando o Filipão assume. Jardel, né? Jardel, Afonso, Oséias. Só cara desse tipo. É o Filipão que dá chance pro Daverson. O Roger não dava espaço pro Daverson. Não jogava. É o tipo físico que o Filipão gosta. Foi uma das primeiras trocas ainda do Paulo Turra. Quando o Filipão ainda não estava aqui, o Paulo Turra começou a escalar o Daverson. Mas é o modelo. Mas o Filipão foi campeão brasileiro sem centroavante. Um Paulo Nunes e Zé Alcino. Zé Alcino, lembra? 96. E quem fez o gol foi um centroavante reserva. Mas o titular não era, foi o Afonso. Entrou. Que na verdade não foi. Quem fez foi o Ailton. Foi o Ailton. O Afonso sobe para cabecear. Escorou. E quem cabeceou nem foi o Afonso, foi o César, zagueiro da Portuguesa. É que isso aí eu só fui ver depois na internet, porque na minha cabeça era sempre o Afonso. Ele sobe e tira a bola. Até hoje eu achava que era ele. Não, foi o César que... Ele se perturba com a presença do... Sim, porque atrapalhava, com aquele tamanhão dele, atrapalhava os caras. E aí sobem e a bola sobra no pé certo. Isso que eu defendo, aí eu tava inspiradíssimo. O Filipão tinha que ter jogado com o Borja ontem, que ele tem mais força para enfrentar os argentinos que o Daverson.
Então, Mas eu acho que ele errou ontem. Mas o Julinho, hoje, meio-dia, falou uma coisa certa. O desgaste no final do ano dos times não é só físico, é psicológico e de saco também. O Juninho até usou uma expressão. O Juninho foi auxiliar do Carpegiani em alguns clubes, trabalhou com o Falcão no Internacional, foi técnico do Grêmio. Então ele conhece bem do métier, não só aí, porque treinou outros clubes menores e também juniores. Mas chega outubro, novembro, dezembro, os caras não aguentam mais de se despedir da família, voltar para casa, arrumar a mala, já sai do Campeonato Brasileiro, vai para a Libertadores da América, sai da Libertadores da América, vai para a Copa do Brasil. E esse foi o Palmeiras. Se a gente pegar os últimos 3 meses do Palmeiras, mesmo que rode o elenco, os caras vão e voltam. Mora no hotel e no avião. Não, e Campeonato Brasileiro viajam 22. Ou o cara joga ou tá no banco. Não tem esse negócio. O Palmeiras tem um elenco, parece... É um massacre, na verdade, né? É um massacre. É que o Palmeiras tem um elenco parelho, mas em quantidade de jogadores... Não é tão... É um time e o banco, não tem muito mais que isso. Fabrício Berto, te agrada Juan Alano na meia cancha do Internacional? É a melhor opção. Tá aí o Camilo a meio pau, não poderia jogar de pleno. O Edenilson não pode jogar porque tem o cartão. O Dourado não pode jogar, daí já vai jogar o Gabriel Dias. Você acha que... O Zeca seria improvisação, né? Também. Eu acho que é uma boa opção o Juan Alano, porque é um guri da base, né? A gente sempre clama tanto pelos clubes usar a base e até vem se dizendo que o Grêmio vem aproveitando melhor a base, né? Vem dando... Vem aproveitando ali, bem mesmo. O Tassiano, o PP, o Matheus Henrique, né? Vem dando oportunidade. O Jean-Pierre. Vem da base, Exato, Jean-Pierre, enfim, né? Mas a gente espera que o Inter use também a base. E o Juan Alano é um meia, né? É um guri que pode fazer aquela função com certeza, né? Até eu ia te meter uma cornetinha aí, o Richelli. Pois. Cadê o Richelli, Rec? Mas por que cornetinho em mim? Tu dizia que ele era o cara, porque não sei o que. Um dia eu falei aqui, digo, o que o Inter quer com esse Richelli? O cara operado, não pode jogar. Aí devolveu, voltou Não, isso de aí novo. Pode ser um erro. Mas a e bola... é um anão para jogar de primeiro volante. Aí parece que estão treinando ele na do Edenilson, né? Mas aí o Pato até me falou, não, disse que ele tem uma boa impulsão, que o Falcão falou. Eu digo, não, beleza. Eu ouvi Só que esse agora programa. não vai jogar mais, cara. Eu ouvi isso. Lembra? A gente se encontrou lá na O rádio. Pato vai muito pelo que o Falcão diz. Sim, e tem É que toda no time razão. do Falcão ele foi bem. Exato, foi bem. Foi ele Só que bem, aí o André o foi cara bem. agora também não vai jogar de novo. Parece que não sei qual é o problema que aconteceu com ele. O problema dele é ritmo também, né? Mas... Não. Já não serve mais. Não, mas O Juan Alano tem ritmo aonde? não joga nunca. ele joga no aspirante. Depois Depois que o Michel entrou lá na Argentina. Mas o depois Michel de um ano sem jogar. Não fala mais ninguém. Exatamente. Só faltou pegar sarampo o Michel. Mas o resto Michel, ele pegou tudo. O Michel no jogo da Arena não estava bem. Não tô falando O isso. Michel no jogo da Arena estava sem O nitidamente cara sem ganhou ritmo, o jogo sozinho lá, cara. Ele só não pegou sarampo porque ele se vacinou. O resto ele pegou tudo. Até Vacinou na época da cachumba. Eu ia dizer até cachumba. Os jogadores do Grêmio pegaram, né? Que loucura, né? Naquela época era pra derrubar o Roger mesmo. Mas mandaram embora os caras. Mandaram embora agora, né? Mas no jogo da Arena, Demorou, concorda que mas o Michel estava sem ritmo, né? O jogo da Arena, o Michel não estava bem. Não, tava sem o Michel ritmo. não jogou mal na Arena. Mas vamos O combinar, Michel né? jogou mal. Ele começou a se recuperar aos 20 do segundo tempo. Mas aí que tá, né? Vamos combinar. Ele teve que carregar o Michael nas costas dele, né? Não, o Michael tá trotando. O Michael foi lamentável. Mas tá um problema físico já faz algum tempo, né? O Michael pediu foi pra sair do constrangedor o Michael. Eu não sei se... Mas Olha... o problema, sabe o que é? E quando a presença do Michael é importante quando o Grêmio pega a bola e dá para ele. Dá para ele. Porque a saída de bola com ele é uma diferença astronômica em relação aos outros, entendeu? Então mantém ele para fazer a saída. Agora, ele fisicamente, tu pedir para ele marcar alguém, não existe. É que aí talvez o problema E aí, pro Grêmio, junto com o Cícero, né? o problema pro Essas Grêmio duas. é que o Maicon, que não está bem, é um dos principais pilares do time. Exatamente. Ainda mais quando tu não tem o Luan, quando o Everton não está 100%. Sim, Referência isso que técnica ele é ele. Referência técnica é ele. O primeiro semestre, quando o Arthur jogava mais de primeiro volante, e aí o Arthur é que estava abaixo. Porque o Arthur não é a função dele ser o primeiro. Quando o Arthur joga de primeiro e o Maicon de segundo, o Maicon chegou aí para a lista de 35 da Copa. Tamanho crescimento e tamanha desenvoltura dele. Mas depois disso não conseguiu mais. Tu quer ver uma coisa? Analisa o jogo, mudando um pouquinho, mas aproveitando aqui o gancho. Analisa o Grêmio depois que o Maicon saiu. Desceu o Ramiro, não teve mais saída de bola.
o River Plate foi para cima o tempo inteiro. Não tinha. O Grêmio não teve mais jogada de ataque. E o River teve um reforço também, né? Que para mim, aí vai nessa mesma linha do jogador mais experiente ou fora de função, o Ponzio. É um baita no jogador, tem história no River, mas um abraço pro Ponzio, tem que vir aqui no final do ano de novo no jogo do D'Alessandro aqui. Foi um reforço pro River ele ter saído do jogo. 36 aí entrou anos. o Enzo Pérez, que é seleção argentina, e deitou e rolou no meio campo. E lá melhorou, foi a mesma melhorou coisa. um pouco, não deitou e rolou. Mas lá na Argentina foi a mesma coisa. O Ponzio já não tem mais idade, ele não tem mais o pique para coordenar aquele meio campo. O Grêmio perdeu uma chance de ouro de chegar. Eu comparei a derrota do Grêmio, a derrota do Internacional para o Olímpia. Sempre classificado e no fim desclassificado. A do Inter foi pior, porque o Inter perdeu 2 vezes. Ele perdeu no campo e perdeu nos pênaltis. Perdeu no jogo e nos pênaltis. O Grêmio estava classificado até 37 do segundo tempo, mas sem risco nenhum. O Rec, eu estava aqui, era o Maurício que estava comandando o programa. E ele no fim do programa... Dizem que estava melhor esse dia, né? Estava melhor. Não, sempre. Sempre. Por isso que eu vou começar a faltar agora. Eu não vou me envolver A audiência feminina melhorou, porque aí... Sabe que esse programa de casa a gente não se mete, né, Fabrício? Então deixa acontecer. Então, assim, eu falei... No dia do jogo. No dia do jogo, no programa anterior aqui ao jogo... O jogo da Argentina. Ao jogo da Argentina, a gente estava conversando e o Maurício falou que ia jogar o Michel no lugar do Luan. E eu disse, não pode, né? Não pode, vai mudar completamente o esquema de jogo. E foi exatamente o que aconteceu. O Maurício me confirmou, até eu estava indo para casa, e o Maurício me mandando o WhatsApp lá, falando sobre isso. Era claro que o Grêmio ia jogar atrás, ou por uma bola. Lá conseguiu avançar a marcação, fez uma pressão que o River Plate acabou se perdendo. Ninguém entendeu, nem o Renato, nem o Galhardo ninguém entendeu o que aconteceu, porque virou uma confusão naquele meio de campo e não saía nada. E o Grêmio fez aquele golzinho do Michel ainda, né? Só para morder minha língua, fez aquele gol, tá? Agora, viemos para cá... Mas o Grêmio jogou bem lá. Não, mas jogou bem, assim... Bem que eu digo, diante das necessidades. Não, eu sei, mas... do que a gente falava? Na verdade, se criou... Era voltar vivo. Rec, se criou uma confusão no jogo, porque o River Plate jamais esperou que o Grêmio fosse fazer aquele jogo. Se enervou. Não, os caras não começaram a errar passes. Não souberam sair daquela coisa. Eu vou te dizer mais, o Galhardo escalou mal. Ele não estava jogando, o River dele não está acostumado a jogar com aquela escalação ali em casa ou fora. Aí ele corrige a escalação aqui na arena e aí joga um pouco mais futebol. Claro, o Grêmio com a ausência, né? Mas ele esperava o Grêmio jogando. Everton, enfim. E aí ele aqui conseguiu jogar mais do que o Grêmio foi a não jogar, cara. Esse que é o negócio, o cara não sabia o que ia fazer. É que o problema pro Grêmio, e talvez por isso nós ficamos com a sensação de que o Grêmio esteve mais classificado do que nunca, até ali os 35 do segundo tempo, é que o River veio para este jogo com o pensamento desde o início de que tinha que marcar 2 gols. Independente de se o Grêmio marcasse ou não o seu gol, o River precisava de 2 gols. O gol do Grêmio, que trouxe um alívio para o torcedor, ele manteve a régua de exigência do River. Diferente do gol do Boca contra o Palmeiras. Quando o Boca marca o primeiro, o Palmeiras, que precisava de 2 gols para levar para pênaltis, passou a precisar de 4. E aí tornou o jogo inviável. Mas um gol do Grêmio inviável em casa... até ali. Mas era inviável, Rec. Do Palmeiras? No final do primeiro tempo... Não, mas quando meteu o segundo gol 2-1 cedo no segundo tempo... Eu achei que ia dar. Eu também achei. A torcida, até beijo estavam dando nas arquibancadas, se beijavam os casais. O primeiro tempo, assim que o Boca marca o seu gol, a sensação de todo mundo no estádio acabou. Terminou. É questão protocolar, cumpriu os 90 minutos do jogo. As minhas filhas vendo o jogo comigo já deu, né, pai? Acabou, vamos trocar de canal. Vou ver mais um pouco. Mas assim, Rec, a sensação... Porque imagina o abalo psicológico que não foi pro Palmeiras, que entrou em campo pensando, eu preciso de 2 gols para levar para os pênaltis. O Palmeiras não começa bem, leva um gol e ao invés de precisar de 2, precisa de 4. É um abalo emocional forte, porque torna a missão quase impossível. Sim. A missão do River, o River sabia que se colocasse uma bola aos 42 do segundo tempo, ele seguiria precisando de só mais um gol. A situação do River não foi agravada com o gol do Grêmio. A única coisa que impediu o gol do Grêmio foi de pênaltis.
Mas o River seguia precisando de 2 gols Mas para é, passar. Maurício, o Grêmio vem há quase 2 anos e meio, mais ou menos, que o Renato é o treinador do Grêmio. Desde setembro de 16. E anteriormente com o Roger também jogava num esquema próximo desse aí, não era o mesmo esquema, mas é próximo. Passou esse período todo jogando com a bola. E nos 2 jogos com o River, o Grêmio deu a bola para o adversário e se atirou para trás. Eu tô te entendendo. Lá era emergencial, Não, na lá era Argentina. uma situação. Mas aqui podia voltar ao normal. Podia jogar, né? Cara, eu entrei, cheguei um pouquinho atrasado, sentei na cadeira assim e olhei o campo e vi aquilo assim, ó, porque eu sento bem no centro do campo. Dá pra O ver bem jogo as linhas, só né? tava do lado direito, só tava no campo do Grêmio. Por favor, né? A gente que trabalha, vocês trabalham e a gente que participa de futebol e vê futebol há 30, 40 anos, tu sabe que a melhor situação num jogo de futebol é tu tá perto da área da goleira do adversário. Mas, Cabistani, tu tá pedindo, cara. Eu entendo a estratégia do Renato pelas peças que ele não tinha. Porque ele não tinha o Everton 100%, ele não tinha o Luan. E pegando uma escalação um pouco menos defensiva, quando o Renato, contra o Estudiantes, coloca Maicon, Cícero e Ramiro, o primeiro jogo lá na Argentina, ele tomou um arrodeão no primeiro tempo. Ele não conseguiu. Aí ele tinha o Léo Moura na lateral. O que ele fez de diferente contra o Tucumã? Ele tira o Léo Moura, mas mantém a dupla. Mantém Cícero e Maicon. Também não deu certo. Os primeiros 20 minutos contra o Tucumã foram um pavor. O que ele pensou contra o River? Eu não posso ter esse pavor de novo. E aí ele muda a formatação, coloca o Cícero na Eu vaga teria do começado Luan. com o Everton aqui. Ele tentou assim, ó, povoar o meio campo. Tirava o Jael. Cara, não Tiraria o Jael. O Everton, do jeito que Não. ele entrou, ele mostrou que ele não tinha condições. Totalmente descontado. Depois eu vi né? que não tinha. Mas... Totalmente descontado. mas ok, Aquele lance olha aqui, que ele ó. pega a bola sozinho, Não, a bola do jogo. Aí outro que citam, o Douglas. Não. Quem assistiu o Não, jogo não, no final de não semana pode. vê que o Douglas não podia Não, jogar. Douglas- Não, Douglas pode, tá na reserva, Não é a tio. solução. É. Mas aí tem... Só que aí faltam Por que peças. não coloca o Jean-Pierre, por exemplo? Vou te perguntar, que é um cara Não que ficou no joga... banco, não nem ficou no banco Não ficou nem fica. no banco. Pois é, mas é um cara que tem qualidade técnica que poderia jogar o meio campo. Cara, não, Mas é- aqui, ó, não mas é podia que- fazer aquele negócio de jogar meio Mas é que campo. vamos Isso pegar, aí o, não. vamos pegar o banco. Perde fazendo, então. Eu vou tentar fazer, porque os caras tinham que fazer 2 para passar da gente, cara. Mas é Tinha que que fazer 2. Se tu joga mais à frente, põe a marcação alta, tu ia ter chance de fazer gol, cara. Ia ter porque eles estavam jogando aberto. Mas Não aí, adianta. Cabistani, Olha, a estratégia do a Renato... gente arriscou para não vou levar, vou jogar atrás para jogar por uma bola. A estratégia do Renato estava funcionando de maneira perfeita até o Paulo Miranda sentir cãibra. Tá bem, mas Mais ou menos, né? Mais ou menos. porque daí Aí nós vamos chegar. ele era Aí nós destaque do vamos jogo, dizer né? que foi o. Eu não concordo que foi o Bressan que Não. foi o problema do jogo. Mas Fabrício, Era o Fabrício destaque do jogo, ele tirava todas as mas bolas. se Isso pegar o- significa que estava tomando pressão, né? Mas se Tudo, pegar a o... time bola tá dentro toda. tava dentro Os caras do- tirou 40 bolas, eu acho. É. Eu não consigo lembrar, sinceramente, no segundo tempo, uma chance clara do River até os 30 do segundo tempo. Tá. Não tem. Mas No aí segundo tá. tempo não tem. Mas Tudo aí bem. que tá. Então tava funcionando até aí ali. foi uma, mas aí foi uma mudança errada do auxiliar do Galhardo, tá? Ele Galhardo não tá entende- suspenso, né? ele não Então entendeu foi o rádio. Foi uma mudança errada por isso do que o cara auxiliar desceu do já. Galhardo, né? Agora, Que ele me bota o Pete Martinez, aquele que acabou fazendo gol de pênalti depois. Bola parada, qualquer um faz, né? Ele errou todos os passes do River Plate. Todos os É o passes. outro que tá Ele meio errou pau. mal. Ele é bom jogador. Mal, mas tá mal. Tá mal Aí porque ele tá bota, baleado. ele matou, ele tira o Quinteiro, bota o Pete Martinez, matou o River. Por isso que a bola não chegou mais. Porque Não, a ele bola não errava chegava. todos os passes, a bola não chegava na frente. Mas o Quinteiro também não estava bem. Ah, mas o Quinteiro tava. O Quinteiro, o primeiro tempo dele é espetacular. Ele tem uma Mas ele noção, começa assim, mal ele o tem segundo um tempo. passe, ele tem uma infiltração, ele tem Cara, aquele. Ele jogador de antevê a muita jogada. qualidade. Bah, Muita qualidade. joga demais aquele guri. Joga demais aquele guri. Bah, Mas tá eu louco. continuo. A minha opinião é que o culpado da derrota é o próprio Vocês vão Grêmio. ver o Quinteiro Na minha ano que opinião, vem porque- com uma pré-temporada agora no final do ano. vamos dar uma olhadinha de novo nesses principais momentos aí do Grêmio contra o River Eu Plate. indiquei há 3 anos Até atrás. pra gente Vou contratar esse recuperar. cara aqui. Pro Grêmio, cara. Esse é o jogo de lá. Ficaram me olhando. Quem é o Quinteiro? Estamos no ar. Esse é o jogo de lá, né? É o jogo que o Grêmio começa tomando uma certa pressão do River, mas soube controlar bem, né? Chamaram o VAR naquele lance ali.
quer VAR retroativo já. É. O Daverson não pediu lá Não, mas no Palmeiras, não fez pode, isso, né? Sim, E o estilo do... Verdão, né? E o estilo do Renato, hein? É. A gente acabou colocando o jogo de lá também, para dar uma ideia do geral do que aconteceu aí. Nos 180 minutos. É bom. Interessante que uma coisa que a gente não tem aqui, eles chutam muito de fora da área. Né? Mas olha a oportunidade que dá, né? É isso que eu sempre digo. Tu tem que ter um chute de média distância, porque olha o que acontece na jogada. O Marcelo espalma, aí o zagueiro bota pra fora. O zagueiro podia botar a bola pra dentro contra. Claro. Ou ter A um bola podia centroavante. bater no zagueiro. Ou se tem um centroavante ali pra botar pra dentro. Ele te cria oportunidade se o goleiro não pega firme a bola. Ou ele vai espalmar pra escanteio, ou espalma pra frente. A gente acabou de falar um lance ali que o Rec falou. Claro, foi um cruzamento, um chute, um lançamento alto, mas no título do Grêmio lá de 96, uma bola alçada na área, o zagueiro afasta pra frente. Alguém vai pegar o rebote. E o chute de média distância é a mesma coisa. Essa jogada é uma jogada ensaiada que por pouco não deu certo do River. Né? Não, mas só estão vendo o lance do River lá, né? O gol. O gol do Grêmio. Foi a primeira chegada, né? Pois é, né? Você jogou por uma bola e deu, né? Deu certinho. E essa... A bola parada dos clubes, né? Eu acho que a gente explora muito pouco, né? Ou treina muito pouco, né? Porque Mas essa é jogada uma do jogada Grêmio é decisiva, né? Sim, mas justamente tu tem que aproveitar, a bola parada. Aí era né? para ser o 2-0 e terminava a fase. Mas também não foi uma chance claríssima de gol, né? Não, Foi um passou chute perto. Chute, né? mas Bom foi um chute né? fora da área. Aqui ele acabou fazendo o gol, né? Aqui Parecidíssimo. teve um jogador do River Mesmo, que né? chapou 2 bolas por cima do gol do Groi, que eram mais fáceis de fazer do que essa. Palácios. Groi fazendo uma cerinha. E sabe fazer. Sabe? Ele quase morre. Aí vai se matar dele. Né? Nem encosta nele. Encostar, encostou, né? Mas não para o cara. Mas agora o tempo de compensação tem sido bem generoso. Estão dando são- 5, 6, 7. Deu 9 no jogo. Não, mas esse do Grêmio tinha que ter dado mais. Não, sim, mas deu, né? Não, Ele deu não- 10 no total, mas o Não, jogo Não parou. me lembro até Não, de outra vez, é de que ter 9. O jogo foi até os 60 minutos. Então, considerando, deu mais um depois, né? considerando os 45, ele deu 15. O que aconteceu? Ele deu esse acréscimo de 9 minutos quando já tinha passado, já estava nos 50. Sim. Dos 50, contou 9 minutos e ainda ele deu mais um. Então, por isso que foi até 60. Então, as pessoas dizem, ele não compensou o que aconteceu no jogo. Na verdade, ele compensou. Ele Parou deu 7, 15 8 minutos de minutos, acréscimo. Sim. No mas- relógio corrido foram 15 Mas de ali acréscimo. do jeito que estava 11 contra 10, e os caras amorcegando, e o Grêmio só tinha uma jogada. Voltava para a área do Grêmio e ia para a bola do River. Voltava para a área do River e ia para a área do Ping-pong. Grêmio. Porque aí é o seguinte, ninguém queria arriscar nada. claro. Só o Grêmio truvisca no fedor e os caras Atira lá querem dentro da afastar. área, vamos ver o que dá. É, E aí tava jogando pra área e não tinha o centroavante. daqui a pouco vamos colocar marcar os o gol. daqui, né? Os lances daqui. Lá foi até parelho. Tá aqui, ó. Lá foi parelho. Aqui, ó, essa foi a melhor chance do primeiro tempo do River. Os caras começaram perdendo o gol. Mas eles estavam arriscando de Eles longe. arriscam. Aí tem uma defesa do Groi. É isso que eu digo, ó. Aí cava um escanteio. Né? O chute de longa eles distância atacam. é um baita recurso que a gente não explora muito. Não, aqui não tem isso. Sendo Boca e River, vocês veem vantagem para o River porque tem mais capacidade técnica? Nenhuma. 50% para cada um. E o Vale Benedetto com a fase que tá? Pô, Mas vale aquela frase do clássico é clássico e lá. vice-versa. Né? Ainda mais um Boca e River. olha lá. Essa aí o Marcelo, não, teve uma que ele bateu Uma na outra, essa aí passou muito perto. Né? Mas entrar na área do Grêmio, eles entraram muito pouco. Olha lá. Mas Os eles, dois jogos. eles chutam com perigo à distância. É que esse lance Pois foi mais próximo de ser gol do que aquele do jogo É. da Argentina. Mas os 2 gols que eles fizeram contra o Grêmio, convenhamos, né? Um foi de cabeça ou com a mão, mais com a mão do que com a cabeça, foi com a mão, né? Pra mim foi E o gol outro foi contra de do pênalti. Jael. Hã? Hein, Rec? Pra mim ninguém falou ainda. Pra mim foi gol contra do Jael.
Não, isso já se falou. Porque Agora, ele enfia o pé no sovaco do cara e a cara que ele faz quando a bola entra, tipo assim, ó, fiz coisinha. mas você Sabe? vai ver. Mas você vai ver que não foi gol contra. É o cara que coloca com a mão e sai dizendo que botou com a cabeça. Olha essa bola. Ele foi malandro. Ó. Aí foi a lesão do... Lesão não. Choque dele no poste, né? Mas o River levou perigo ao Grêmio também. Não, levou sim, levou. Não, aqui, Eu quis dizer que entrar na área e chegar na cara do gol e perder o gol feito... Não teve gol Foi o primeiro feito, chute o primeiro chute da partida. O gol fez foi do Everton. E o do Everton. Aquele do Everton, Bola do sim. jogo, né? Se o Everton faz ali, estava classificado. Se o Léo Gomes faz na Argentina, estava classificado. O Grêmio perdeu a chance. O Renato falou uma coisa certa, perdeu de matar. Aí nós podemos dizer, o Grêmio jogou pouco, jogou. Né? Tinha que jogar mais. Esse é o gol feito perdido. É. Tu sabe que o gramado atrapalhou ele ali, né? Porque a bola não correu o que tinha que Quer correr. dizer que a culpa é da Shakira? Não, a culpa é da arena. Não, mas o gramado, a bola picou e não foi pra frente. Pode olhar no lance. Ele perde tempo esperando a bola e o marcador chega Ele junto. vinha numa velocidade que a bola não teve, entendeu? Se a bola vai um pouquinho mais pra frente, ele não se atrapalhava. Foi... Não, viu? Pra mim é o pé do Jael. Não, ele não toca na bola. força que a bola chega, Não, é- pra mim, ó. Não, mas ele botou, ó, olha lá, ele saiu botando a mão na cabeça para ludibriar todo mundo. Claro. Não, é que tem um lance da Sport TV que mostra ele metendo com a mão. É que a bola parece ter resvalado na cabeça e depois na mão. É Aí o complicado. pênalti. E aí o pênalti, esse aí- bem marcado. Que o Escoco pediu escanteio. Pra ver como é difícil de apitar. Mas o E próprio... aí os caras falam que o VAR não ajuda. Mas aí Ele não tá. tinha dado o pênalti. Não tinha, Mas o eu próprio gol, vamos voltar no primeiro gol do River. Os jogadores do Grêmio saem pro lado, tipo, tomar um gol. Ninguém viu que a bola se bateu ou não bateu, deixou de bater. É isso que eu digo também. Ali naquele lance ninguém viu se a bola E aí, bateu ou não bateu. É nesse- muito Por isso que difícil o lance. Renato deu pau no VAR. É. E não deu pau no juiz. Mas, Rec, aí vale aquilo que nós estávamos conversando, falamos ontem, já falamos na própria quarta-feira. O VAR só teve tempo de revisar o lance do pênalti e marcar pênalti porque o Jael caiu para ser substituído. Se ele sai rápido e o jogador do River cobra rápido o escanteio, Mas porque o essa aí River é- estava com pressa, se a Talvez. bola volta ao jogo, Ia o ficar VAR, por já isso não, mesmo. o VAR não pode mais interferir. Se a bola volta a rolar, tanto que às vezes a bola tá na lateral e o juiz manda parar. Mas aí que tá. Porque aí o lance está sendo revisado. Mas aí que tá, ninguém viu a bola bater na mão, ou ninguém sabia. Porque é o seguinte, o Grêmio querendo amorcegar o jogo. É. O River tá desclassificado. O Jael tinha que ter ficado 2 horas deitado lá pra Não, ser substituído. Mas acontece, foi, É foi isso que eu digo. foi Não dá uma- pra dizer assim, sai rápido. Não, pra dar a chance do cara bater o escanteio, se fosse É escanteio. que foi uma Entendeu? infeliz coincidência. É, O VAR teve 3 legal. minutos para revisar o lance, Exato. porque o Jael caiu. Aí os caras, bom, eles vão ficar olhando o quê? Vão ficar olhando o teatro do Jael? Não, eles vão olhar o lance anterior. Bom, a E aí verdade, acontece o que acontece. a verdade é que agora o Grêmio depende do tribunal. De 3 homens amanhã. E, se não der certo, tem que ganhar do Galo Mineiro e recuperar o ânimo. Senão serão 7 jogos de sofrimento com a torcida do Grêmio, porque daí fica aquela conversa. Fica na quinta, na sexta, na quarta. O Grêmio tem a obrigação de ganhar pelo menos 4 desses 7 jogos. Né? 12. Tem que ganhar, tem que ganhar. De 12 12 pontos. vai a 64. 64 é complicado. Não, mas ganhar 4 e É. fazer resultado razoável uns nos 2 outros. pontos. Mais uns 2, 3 É, pontos. tem que fazer. 66 pode dar. 66 Vai acho ficar que entre entra os o 4. 4. Exatamente. Essa é a obrigação, né? Tem quantas partidas aqui? 3 ou 4? Já te dou os São jogos. 7 jogos. 7. Já te 13 dou os aqui, jogos né? do Grêmio aqui, ó. Deve ser Atlético 13. Mineiro fora, Vasco em casa, São Paulo fora, Chapecoense em casa, Flamengo e Vitória fora, Corinthians em casa. Tem 3 em casa e 4 fora. Tá, vamos combinar, né? Esses 3 em casa, aí se não ganhar, tem que abandonar o barco. Corinthians, Chapecoense e Vasco. Pô, o Vasco caindo aos pedaços. É, 9. Chapecoense Tem que fora fazer. também. O Corinthians está com o pior time dos últimos 10 anos dele. 9. Corinthians é 11º, né? 9 pontos já tem. Não já pode não tem ganhar esses 61. 3 aí, né? É, isso aí. Com o time titular, não pode não ganhar. 3. Tá, Aí senão teria que 9. fazer 5 fora de casa. Com quem mais joga daí? São Atlético Mineiro, São Paulo, Flamengo e Vitória.
O problema É são esses complicado, jogos mas fora. não, o ruim, né? Vitória também Não, é mas outro 5 que... pontos em 12, dá pra fazer. Não, Vitória Deus tá chamando, né? Então, Mas esse é o pepino. Já... É não que é o quando- último jogo? Penúltimo. Quando jogar com o Grêmio já pode ter caído. Já foi. E a, Já foi. a sequência do Sem São dúvida. Paulo, a gente olha Já a tem tabela, 12. A gente olha a tabela do 2 é Grêmio, obrigação. especialmente os jogos fora, a gente fala, a tabela do Grêmio é complicada. O São Paulo joga com o Flamengo, em casa, mas é com o Flamengo. Depois tem clássico com o Corinthians, esteja bem ou mal, é clássico. Depois tem o jogo com o Grêmio, obviamente. Enfrenta o Cruzeiro, e aí o Cruzeiro de sangue doce. O Vasco da Gama no Rio. O Sport em São Paulo e a Chapecoense fora. A Chape pode estar precisando de pontos para Mas se tem algum salvar. erro aí. Flamengo em casa é fora. Flamengo é em casa. Flamengo em casa. Corinthians. Corinthians é fora. Ah, o Corinthians é quem é fora. Tá. Corinthians é clássico. Ele joga é fora. 3 em São Paulo na sequência. Filho da São mãe. Paulo. Joga 4 em São Paulo na sequência. Porque ele Cruzeiro? joga depois com o São Paulo e Cruzeiro. Não. Flamengo. Ele vai jogar com o Flamengo em casa, Tá. vai jogar com o Corinthians em São Paulo, no Itaquerão, mas é em São Paulo. Tá. Depois joga com o Grêmio e com o Cruzeiro. São Os dois quatro. são em casa? Os dois são em casa. Vasco. O Vasco é fora, o Sport Recife é em casa e a Chape fora. Tem Bom, 3 o Grêmio fora vai estar e disputando. 4 em casa. A disputa forte é com o próprio São Paulo, São para ser o quarto. Claro, São Paulo. Então, esse jogo Grêmio-São Paulo vai decidir isso aí. E o Mas São- o Grêmio pode tirar o Flamengo ainda. É que o Flamengo tem muito ponto. 59 já, né? O Internacional tem 58. Eles têm muito ponto já. Mas tem a tabela do Flamengo é de respeito. A tabela Só do- tem um jogo fácil. Só o Cruzeiro em Belo Horizonte. O Flamengo é a pior tabela entre É. todos os times ali, até o sexto. Mas se a gente comparar com a tabela de São Paulo, elas Mas é são parecida, bem equilibradas. é parecida. Porque, ó, o Flamengo, o primeiro jogo é com o próprio São Paulo no Morumbi. Depois, o São Paulo tem clássico com o Corinthians e o Flamengo tem clássico com o Botafogo. Também complicado. Depois o Flamengo enfrenta o Santos, adversário direto. Enfrenta o Sport Recife, fora de casa, que também vai enfrentar o São Paulo, né? Enfrenta o Grêmio, no Rio de Janeiro. O Cruzeiro em Minas e o Atlético Paranaense no Rio de Janeiro. A tabela é muito parecida. É. Não, Talvez- isso que eu digo, Rec, talvez essa a do rodada São- define muita coisa. Essa do próxima Flamengo é a rodada. pior de todas. Bah, Mas talvez a do O Grêmio São tem que ganhar do Paulo... Galo. é. A do São Paulo Ele tem que jogar talvez pra seja ganhar, né? mais difícil e aí nós só saberemos lá no final. Porque as 3 últimas rodadas do São Paulo são contra Vasco, Sport e Chapecoense. Dependendo da situação, os 3 podem Pode estar estar precisando de rebaixado, pontos ou rebaixado, ou já né? rebaixados. Exato. Então, Exato. isso pode criar um grau maior de dificuldade ou Por isso facilitar que de essa vez. rodada é importantíssima. Se o São Paulo ganha esse jogo, né? Aí, e o Grêmio perde, por exemplo, já distancia o Grêmio Mas sabe, dessa eu turma acho aí. que um empate pro Grêmio, se ele ganhar aqueles 12 pontos Sim. que a gente falou aqui, um empate com o Atlético ainda é bom resultado. Mas daí é o seguinte, o problema é a Aí se quantidade. distancia, né? O São Paulo, se ganhar o jogo, vai a 59. Esse que é o problema. Aí Por isso que eu 53 a 59. Essa rodada vai ser muito boa. É. E mas o o São E aí Paulo- faltam só 6 rodadas. E na teoria, Aí né? vai decidir com o São Paulo lá. E na teoria o Inter tem uma vantagem, né, nessa rodada, porque o Atlético Paranaense passando, né, como passou, né, nos pênaltis na quarta-feira. Ele já tem jogo da Sul-Americana semana que Parece vem. que vem com time reserva em razão da Sul-Americana, né? Terminou o jogo do Boca, eu fui lá dar uma torcidinha pro Atlético Paranaense, que Mas pô, ganhou né, nos precisamos pênaltis. ganhar, ganhou nos pênaltis. Com os titulares, ganhou nos pênaltis do Pênaltis. Bahia, que está lutando para não cair. Não tá mal o Bahia. Não, o Bahia, Mas Bahia, é um crime, Ré. Bahia tá no nível do Ceará, Rec, no jogo que eu vi aqui do Grêmio. Não, e a pontuação é a mesma. A pontuação. Então, até nisso. Mas o Bahia, Ré, quem assistiu esse jogo... Bem organizado foi e bom crime. time. Não é? O Atlético Paranaense estava muito melhor no primeiro tempo e toma um gol, sabe-se lá Deus Do como. Douglas Grolli? Do Douglas Grolli numa bola alçada na Eu área. vi o gol do Douglas Grolli. Gol de categoria. O Atlético Paranaense... Tá aprendendo. O Atlético Paranaense estava muito melhor que o Tu Bahia. é suspeito para falar porque tu é gurizinho. Mas pega os melhores momentos Luizinho e assiste. Petralha. Petralha vai ser ministro dos esportes? Aí sim, né? Daqui a pouco, o homem estava apoiando lá, né? Fez manifestação política Salve nesse o- jogo. Salve os móveis que a casa é alugada. Já voltamos. Muito bem, só para dar uma passadinha na tabela aqui, Palmeiras 63,
Flamengo 5-9, Internacional 5-8, São Paulo 5-6, Grêmio 5-2, Galo 4-6, Santos 4-6. Atlético Paranaense, aí já não tem mais. Aqui, do Atlético Paranaense 4-3, Cruzeiro 4-3, Fluminense 40, Corinthians 39. Esses aí não jogam por nada. Esses 4 por absolutamente nada. Nada. Só por dinheiro. Tá? Só 4. Vê só. De 20, 16 têm objetivos. Lutam para não cair. Bahia, Ceará, 37. Vasco, Botafogo 35. América, Chapecoense 34. Sport Recife e Vitória 33. 8 para 3 vagas. Quem que do joga descenso. por nada aí? Não. Quem que você falou? Atlético Paranaense, Cruzeiro, Fluminense e Corinthians. O Atlético Paranaense, vamos lá, né? Esse cenário, não, mas nesse cenário que joga por nada, tá? Não, se fizer 100%, vai a 64 pontos. Não, o Atlético Paranaense, se ele ganha do Inter aqui e o Grêmio ganha do Galo, ele tem a mesma pontuação do Galo. Ele tem 43, o Galo tem 46. Mas aí que tá, é por isso que eu digo. Mas daí ele o Galo focar, também não vai jogar só pelo G6. Os dois ficam atrasados demais. Mas olha é que só. o Atlético Paranaense ainda pode brigar pelo G6. O Cruzeiro Mas não vai precisa. por causa da Cruzeiro não Sul-Americana. precisa. Mas não vai por causa da Sul-Americana. Entendeu? Mas é que a Sul-Americana não aperta mais. Ele tem jogo agora e tem jogo no final do mês. Mas o que vale pra ele isso aqui? Vale Como o que vale, Rec? O que vale estar no G6? Vale a Libertadores do ano seguinte. Mas Uma Sul-Americana também. Mas se ele for campeão da Sul-Americana... E se não for, a Sul-Americana tá na semifinal ainda. O Atlético vai jogar com os titulares. Fluminense e Atlético Paranaense. Um desses dois já não vai pra final. O Fluminense não cai mais e não chega mais no G6. Esse aí não tem, nem com reza brava. E o Atlético não tem o estresse, né, da quantidade de jogos dos outros, porque ele joga o Paranaense com o time sub-23. Time reserva, Ele preservou os jogadores começam a jogar em abril, não, bem. aí tu pensa bem, vamos lá. Mas eu acho que esses 4 aí já foram. Mas o Rec, o Santos ganha do Palmeiras, tá? Vou usar a minha tese, né? O Inter ganha do Atlético Paranaense que vem com reserva. Vamos lá. Ou preservando alguns pelo menos. Ou se for titular, tem que ganhar igual. Enfim, né? O Atlético Paranaense não ganhou nenhuma fora. Né? Não ganhou nenhuma pois fora. Então tem que ganhar, tá? Se o Grêmio não ganha do Atlético Mineiro, aí embolou tudo ali do quarto colocado para baixo e a disputa do título encrespa também, porque daí vai depender do Flamengo e São Paulo. Se o Flamengo ganha do São Paulo, aí embola Palmeiras, Flamengo e Inter. O título é um mitá pro Palmeiras. Mas vai embolar, né? Eu tô há uma semana, há 15 dias dizendo que o Palmeiras não vai ganhar nem dos 3 clássicos, nem do Galo não ganhou, nem do Santos não vai ganhar. E não vai ganhar o outro na sequência contra... Não ganhou do Flamengo, não vai ganhar do Santos, não vai ganhar do Galo. Mas isso não vai mudar a condição dele ser campeão. Não, e vai ser campeão. Vai ser campeão. Mas agora vamos fazer Entre devoramento é muito grande. Não, vai ser campeão. Vamos fazer uma linha O Inter vai ter que fazer 100% para encostar no Palmeiras. É muito difícil. Vamos fazer uma linha de pensamento divergente da do Fabrício, mas para colocar que talvez esses que não jogam por nada, teoricamente, ao final dessa rodada podem jogar por alguma coisa. Se o Palmeiras ganha do Santos... Aí já é. Acabou o campeonato. Não, mas eu não estou pensando lá em cima, eu estou pensando no G6. Bom, porque se o Palmeiras ganhar do Santos, acabou o campeonato. Aí acabou o campeonato. Acabou o campeonato. Boa graça, mas acabou o Santos e acabou o Palmeiras se campeão. o Palmeiras ganha do Santos e é um resultado possível. Se o Grêmio ganha do Galo e é um resultado possível. Também. Se o Fluminense ganha o clássico do Vasco no Maracanã, que também é possível, o Fluminense está na briga pelo G6, o Atlético Paranaense pode seguir na briga pelo G6, o Santos vai patinar e vai ter que também só brigar pelo G6 e o Galo idem. Então esses que não brigam por nada, ao final da rodada podem voltar a brigar por alguma coisa. E tem que ver, clássico, né? Final de semana, será que o Fluminense não vai entrar meia bomba também lá contra o Vasco, né? Isso tem que analisar também, né? Porque eles têm enfrentamento com o Atlético Paranaense semana que vem. Já são meia bomba. Né? Não, já são, mas... Enfim, eles vão dar a vida nessa semifinal aí. Atlético Paranaense e Fluminense vão dar a vida para chegar na final da Sul-Americana. Assim, o Fluminense... Vaga na Libertadores ano que vem. O Atlético Paranaense tem mais motivos para poupar do que o Fluminense. O Fluminense joga sábado, 5 da tarde, e o Atlético domingo, 7 da noite.
É verdade. Vamos fazer mais um intervalo e voltamos para a sequência, para o nosso último bloco do Cadeira Cativa, já projetando um ano que vem, né? E dizendo que os dois estão na Libertadores. O Grêmio ou é G6 ou é G4, ou até ganhando a Libertadores esse ano, se tiver a condição de jogar as finais. O Internacional, o ano que vem, já tem Richelli, e o Fabrício Berto tanto desdenha, e o Paulo Guerreiro. E o que o Grêmio precisa? E o Inter, o que mais acrescentar? Já voltamos. Projeto Madelomba e Construlomba Casa Nova. Casas financiadas pelo Minha Casa Minha Vida, ou também financiamento direto. Pode escolher aí, uma mais linda que a outra. Melhores condições para você construir a casa dos seus sonhos e que cabe no seu bolso. Casas de extrema qualidade na Grande Porto Alegre e no litoral. Mais informações, 3596-1048 ou plantão de vendas, 98631-7709. Fale com o Fernando. Madelomba Casa e Construcão.com.br. Cachorro quente do R, tá aqui. O original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. O molho é um negócio, né? Empresa gaúcha, com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. Central de Imóveis rs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul. Aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar 1786. Também no endereço tradicional, José do Patrocínio 381-385. Padaria Laúde. Faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, Assis Brasil 641. Encomendas 3362-2020. Bom, ficamos pendentes no que fazer para o ano que vem. Eu acho que o Grêmio depende também dos resultados, né? Porque a temporada pode começar um pouco mais cedo, pode começar um pouco mais tarde, pode ser G6, pode ser G4. Se for G6, tem duas fases anteriores. Se for G4, é já para a fase de grupos. Se ganhar o Mundial, por exemplo, se conseguir jogar as finais da Libertadores, ganhar o Mundial, também aperta. O Grêmio é mais difícil de projetar, né? Mas independente disso, e os velhinhos? Eu acho que esse ciclo de alguns jogadores já está na hora de ser repensado, né? Que a gente tem alguns jogadores que estão mostrando no desempenho nos jogos que, no mínimo, precisam de alguém para ter uma reposição próxima deles, porque já não conseguem acompanhar o ritmo que se joga futebol hoje. Não vou citar nomes aqui, mas tem uns 3 ou 4 que a gente precisa repor. Pelo menos isso, para enfrentar os campeonatos que a gente já sabe que virão. Nós teremos Libertadores, independente de começar em janeiro, né, com aquela janeiro e fevereiro, né? Vai ter Copa do Brasil, certamente. Vai ter o Gauchão e vai ter o Campeonato Brasileiro. Então, na verdade, teremos as mesmas competições desse ano e a gente precisa fazer um upgrade aí, porque... Recopa só se der reviravolta. Só se der reviravolta. Mas, enfim, é forte o número de... E aí, Cícero, jogadores que têm uma análise assim meio... Cícero, Bressan, Marcelo Oliveira... E tem outros casos jogadores piores. Que estariam nessa lista que eu comentei, de 4 ou 5. Léo Moura, Douglas. Olha, não vai achar assim rapidamente, porque o mercado está bem restrito. Por isso que eu estou dizendo, é complicado. Não, é complicado, mas tem que começar a procurar para fazer as substituições. Isso tem que começar a acontecer. Tem a base que está trazendo alguns jogadores,
Mas não é assim, não são jogadores que vão entrar e vão dar o nível que esses estão. E a grana, o ano que vem, é do meio do ano para frente. Campeonato Brasileiro. É tudo mais complicado. É tudo mais complicado. Se for campeão da Copa do Brasil, ainda tem uma tal da compensação, mas se não, tem que ter elenco para tudo. E o Inter, Fabrício Berto? O Inter, eu acho que tem que achar um meia, né? Tem que achar um meia. Eu acho que é muito cedo ainda para a gente pensar e arriscar no Sarrafiori, né? Acho que é um menino, né, que está sendo preparado. É um menino que nunca tinha jogado no profissional, né? Está sendo bem trabalhado, eu acho, no Sub-23, lá nos aspirantes. A gente tem que trazer um meia e tem que achar substituto para os volantes, né? Que eu acho que o problema do Inter esse ano foi exatamente esse. Quando não jogou, o Odair conseguiu firmar bem o sistema defensivo. Quando não jogou Dourado, ou Edenilson, ou Patrick, o Inter se atrapalhou, né? Então, acho que a questão principal para o Inter é achar substitutos. Vamos lá, vamos dizer que o Richelli é o substituto de um deles. Mesmo assim, tu tem que achar substituto para os outros dois. Tanto o Patrick pelo lado esquerdo, quanto o Edenilson ou o Dourado, né? Aí eu não sei aonde que o Richelli vai jogar, se vai ser de primeiro volante, ou segundo, ou os dois, enfim. Né? Tu vai ter que achar mais um cara. E no caso do Dourado ainda tem daqui a pouco a possibilidade de algum clube do exterior se interessar por ele, que é jovem e que fez um bom campeonato. Por isso que tem que se achar, no mínimo, alguém. O Jusilei do São Paulo está muito veterano. Não sei a idade dele, Rec. Eu acho que não é muito veterano. Mas não, acho né? que tem uns 33, 34. Não sei, não faço ideia. Não sei mesmo, mas ele eu não acho tá que o bem segredo do Inter é isso, porque o Inter, eu acho que vamos lá, falar em laterais, mas lateral, quem é que tem lateral bom no mercado aí, nos times, né? Quem é que tem lateral? Não o Grêmio achou um bom lateral, esse lateral direito, mas o primeiro que veio, aquele não deu certo, que é o do Vasco, aquele, me esqueci até o nome. Né? Madison. O Madison, né? Isso. Então é muito difícil. O Jusilei é 8'8", então ele tem 30 anos. É novo, Mas o Corinthians que não era tão veterano. O Corinthians bem guri, né? É novo. Então tu vê, lateral, né? A gente tem na base para subir, tem lateral esquerdo na base para subir. Né? Temos laterais direitos, o próprio Zeca. Eu acho que depois de uma pré-temporada, depois de muito tempo parado, a gente vai ter um bom lateral. Né? A defesa, o Inter, eu acho que assim como o Grêmio também tem agora 3 zagueiros confiáveis, né? No caso do Inter, é o Cuesta, o Moledo e o próprio Emerson Santos, que foi uma boa revelação, assim como o Grêmio tem o Paulo Miranda. Né? Enfim, então eu acho que o problema do Inter são os volantes. Não, Klaus não. Na minha lista, não. Aliás, a chance do Bressan entrar contra o River Plate, se o Kahneman não tivesse levado o amarelo, era 0. Porque o reserva ia ser o Paulo Miranda, o titular ia ser o Kahneman e o outro era o Jeromel. Não tinha chance nenhuma. Aí um leva o terceiro amarelo, o outro se lesiona. Parece que o destino queria que o... Era para ele entrar. Era para ele. Mas voltando aos jogadores... E aí só nessa linha do Kahneman, alguns estavam questionando ele, mas é muita injustiça fazer isso, porque o segundo amarelo que ele toma é naquele confronto com o Tucumã. Quando ele força o jogador do Tucumã no agarra-agarra da área, ele cava o terceiro amarelo do zagueiro do Tucumã para o jogo de volta, mas acaba levando ele o segundo amarelo e fica pendurado. Isso é contingência do... Mas eu queria voltar um pouquinho na questão dos jogadores. O Grêmio tem 2 jogadores que estão pedindo passagem, né? Que é o Matheus Henrique, que tem entrado muito bem, e o Jean-Pierre. Que o Jean-Pierre, para quem conhece, o Jean-Pierre é um jogador diferenciado. E o PP também é muito bom jogador. Mas esses jogadores, agora, o primeiro semestre... E o André vai desabrochar, não? Tem que iniciar o ano eu não sei, o André não chegou ainda. Tá? O ano que vem talvez ele tenha... Já desembarcou? O Marinho desembarcou já? O Marinho está no Grêmio? Não, mas assim, a verdade é a seguinte, no primeiro semestre o Grêmio vai ter que oportunizar esses jogadores da base e provavelmente se salientarão e ocuparão vagas dessas que a gente tem necessidade. Entendeu? Então, talvez não seja necessário contratação de todos esses jogadores, de 4 ou 5, que esses aí vão preencher alguma coisa. O problema é a grana, né? O Grêmio quer se estabilizar definitivamente, precisava do título da Libertadores, estava desenhada uma situação muito boa econômica do Grêmio, né?
Se fosse para o Mundial, então melhor ainda, óbvio, ganhando a Libertadores vai para o Mundial, né? Fosse para a final do Mundial, o know-how que ia dar, né? Não vai andar na velocidade que se esperava, né? Em função de... Mas já andou bem, já andou bem. Andou muito. O presidente E o Romildo andou Internacional, demais. preocupação por esse lado aí, Fabrício Berto, vai deixar para responder, já fizemos o terceiro intervalo, não temos mais um, então vai deixar para responder depois do intervalo comercial, esse lado econômico aí, e se o Inter consertou as coisas a partir da expulsão dos ex-dirigentes, 4 ex-dirigentes, e mais um conselheiro também ainda está nessa pendenga aí, que é o Sopa de Granada. Já voltamos. Não, acho que até por o Inter estar passando um momento melhor no futebol, eu acho que isso até muito menos sócios acabam votando. Sua experiência, né, de algumas eleições que a gente já teve no Inter, eu acho que a gente sempre viu o sócio muito reativo, né, quando não estava num momento bom foi lá e quis eleger um candidato a presidente, né, quis colocar algum grupo no Conselho Deliberativo, e dessa vez eu não vejo isso, eu vejo que vai ser tranquilo, acho que vai ter uns bons debates, né, se tiverem. Né, eu sei que andaram adiando um pouco, né, essa questão de eleição, razão do momento do Inter, que eu acho que é plenamente justificável. E o Conselho Deliberativo, até estou curioso, eu não sei como é que vai ser, quantas chapas. Eu acho que a última eleição foi a que mais teve chapa para o Conselho Deliberativo, que acabou pulverizando muito voto e muita chapa. Né? Acho que vai ter um pouco menos de chapas nessa eleição, posso estar enganado, porque eu estou acompanhando de longe. Né? Mas, com certeza, o sócio que vai votar, que se inscreve para votar pela internet ou vai até o Beira-Rio, tem sim que perder um tempo, dar uma analisada na lista, ver quais são os movimentos, se tem algum tipo de proposta, se é proposta só da boca para fora eleitoral, assim ou não, se ouve bastante os conselheiros, né, nos programas de rádio e de TV. Quem tem né, mais. quem dá opinião, a opinião é boa, não, ele fala muita bobagem ou não, exatamente. Pô, concordo com essa linha, qual é o movimento dele? O movimento é tal, ele vai estar na chapa tal. Eu acho que é por aí. Eu acho que o sócio tem que dar uma analisada nesse histórico e para fazer um bom voto para o Conselho Deliberativo, né? Para presidente, a princípio, 2 candidatos, né? E o Conselho, que é o que mais esquenta, assim, porque tem muito mais pessoas envolvidas no processo, né? Concorrendo a uma vaga no Conselho Deliberativo do Inter. Milton, o Grêmio, o quadro político do Grêmio já é agora mais difícil de decifrar, né? Porque mesmo que haja um engajamento, um apoio quase que maciço ao presidente Romildo, em algum momento o Romildo vai indicar um candidato que não é tão forte quanto ele é. E aí tudo que ele fez tem que ser mantido. E a escolha vai ter que recair num cara fera, né? Realmente a substituição vai ser problemática. Porque aí não interessa se é de situação ou oposição, porque daqui a pouco o próprio presidente Romildo é induzido a escolher alguém que não é tão bom. Eu não sei, eu sinceramente não gostaria de estar na pele dele, porque ele tem todo esse trabalho que ele está fazendo, vai acabar lá na frente sendo julgado por uma indicação, né? Por incrível que pareça, na política é assim, né? Tipo, foi o Romildo que indicou esse, sei lá, por acaso dá errado. E ele fica marcado por isso, né? Romildo indicou o Fabrício Berto e o resultado não foi tão bom. E aí ele é o culpado. Os nomes que surgiram, Carlos Biedermann, Paulo Luz, Cláudio Oderich, até o Adalberto Praz foi especulado em algum termo, mas o candidato do Adalberto Praz seria o Ico Roman, né? Os nomes que tem, assim, mais... Estão circulando. Que estão circulando. E Falou do Duda Cref, mas o Duda Cref não quer. Algum desses nomes está no Conselho de Administração atual do Grêmio, não? O Paulo Luz, o Oderich e o Praz. Então, eu iria nessa linha aí, né? Não, mas tem o presidente do conselho, que é o Carlos Biedermann. Também, né? Todo mundo está no nível alto. Tá no nível meio... Provavelmente sairá de algum deles. O Ico Roman, que não está em nenhuma dessas funções, mas ele era vice-presidente na gestão anterior do próprio Romildo e vice de futebol, eu não vejo, na Libertadores do ano passado. Nesse momento, eu iria mais nos que estão no Conselho de Administração. Não, se eu tivesse que apostar aqui, são os mais próximos. São os mais próximos, eu acho, da administração do clube, do presidente. Então eu iria, se eu tivesse que apostar em algum nome, eu ia nos que estão no Conselho de Administração. Eu acho que a vida do Ico Roman dentro do Grêmio é muito curta, ficou muito pouco tempo.
E não vejo ele com perfil para ser presidente do Grêmio. Ele, com todo não, ele respeito. deveria ter continuado, né? Assim, para ter um histórico maior, né? Vamos dizer assim, porque isso, digamos assim, representaria bem para ele ser indicado. Ele se cacifaria para isso. Libertadores, ele foi campeão da Libertadores da América, como um dia também o Galia foi, como o Cacalo foi. Eu não sei. Daqui a pouco isso sai em alta, enfim, ou questões Foi profissionais uma atrapalham estratégia também. aí que não... Mas ele é aposentado, isso aí não... O Cacalo, por exemplo, foi um ótimo vice de futebol e Passou muito para mal presidente. presidente. Foi horrível. Muito mal na presidência. Mas assim, não sabia o que fazer na presidência. assim, desses aí, o presidente do conselho é uma pessoa da área de administração, um cara reconhecido nacionalmente aí pela sua capacidade, né? O Carlos Biller. O Paulo Luz é uma pessoa de alto nível. De alto nível, uma expressão, um conciliador, uma pessoa que sabe essa questão, sabe muito fazer isso. Características diferentes, mas com condição de assumir. O Derich é um empresário bem-sucedido. O Derich é um empresário bem-sucedido, muito boa gente, um cara comunicativo, tudo, né? Sabe, tem capacidade também. E o outro seria o Praz. Pô, o Praz tem uma história dentro do Grêmio, quer dizer, então, na verdade... O Derich é pé no chão para Dedéu. O Derich ia ser uma navalha, cortando coisas. Agora, o problema é esse. Cada um tem as suas características. Cada um com a sua característica. Agora, assim, o problema é o não dar certo. Não é o que, digamos assim, a gente torce para dar certo. Agora, pode acontecer de não ter resultado, que é normal acontecer. E aí o Romildo que fica com essa responsabilidade, porque será inevitavelmente escolhido aquele que ele indicar, né? Isso é uma coisa, é a coisa mais certa de tudo. O nome que ele passar para o torcedor Não, vai passar. Vai ser o próximo presidente. Quem é que vai treinar o Flamengo o ano que vem? Isso é outra questão que envolve o Grêmio. Se o Abelão já tiver certo, por que eu estou começando pelo Flamengo para falar do Renato no Grêmio? O Abelão já está certo que vai ser o técnico do Flamengo, por que o Renato sairia do Grêmio? Não, acho que aí também não é muito inteligente da parte dele. Se ele quer continuar trabalhando, porque já pode se aposentar, né? Tem 8 gerações. Tem essa possibilidade, né? Não, mas não quer. Não quero, mas eu vou jogar futebol aí. Não, ele quer treinar a seleção brasileira. O Renato agora quer emendar. Então tem que estar na ativa, né? Mas o Renato pode treinar o Corinthians, por exemplo, ano que vem. Não vai para o Corinthians. O Renato não vai para São Paulo. Não. Será? Eu acho que não vai. Não tem necessidade lá, é sacrifício para ele. O Corinthians, na desorganização que está... O Corinthians uma vez contratou o Júnior, lateral esquerdo. O Corinthians é meio doido. Mas é que do jeito que está o Corinthians, sem dinheiro, está tendo que pagar o financiamento, ele não vai ter condições de montar um time à altura do que o Renato tem hoje no Grêmio. E talvez aí existe... No Rio só o Flamengo. E não dá para fazer uma troca, vem Mano e vai Renato para Raposa? Aí pode começar a se pensar. Não, mas o Mano tá na Libertadores da América. Acho que fica Renato, mais um ano. Não, fica lá. Não vai sair. Mas assim, não tem por que sair. O Renato no Grêmio tem 2 fatores que podem pesar contra ou a favor. Mas porque assim, o Renato ele pode ser o diferencial para manter esses jogadores mais experientes, porque são jogadores com quem ele trabalhou, jogadores que ele chamou, mas também pode ele assumir o papel de, pelo seu tamanho, ajudar na renovação do elenco. Eu acho mas que ele vai ter dificuldade, né? Mas ele vai ter dificuldade, porque ele monta um grupo com a questão da amizade, do relacionamento. É difícil tu puxar muito. E agora ele jogador, pegar e começar, ele vai tirar 4 ou 5 desses maduros aí. Eu acho que ele não tira, né? Não tira, esse que é o problema. É um problema, né, na verdade. Eu bato nessa tecla quando eu venho aqui com os amigos também. Eu acho que o segredo do Grêmio é esse agora. Fazer a renovação. Acho que o Inter demorou muito tempo para fazer essa renovação. O Grêmio está fazendo a renovação. Mas como, O Léo Moura tem Léo Gomes. A dupla de zagueiro tá normal. Tá. E ainda tem o Paulo Miranda, ainda tem mais... tu segue com os velhos no grupo. Eu acho que ele lateral esquerdo, o Grêmio buscou o Capixaba. Mas é que o Grêmio tá com um olho no gato e outro no peixe. O Michel é novo. Matheus Henrique é novo. Jean-Pierre é novo. Pepe é novo. Everton é novo. André ainda tem muito tempo pela frente. Mas o problema é no meio campo. Mas o Grêmio tá mal. O Grêmio tem um Ramiro que está há muito tempo, mas que isso não é um problema. O problema do Grêmio tem volante, o Cícero, que é muito experiente, o Maicon, que é muito experiente. O Maicon tá trotando. O Maicon é a maior solução e o maior problema ao mesmo tempo. Quando o Maicon tá começando a ser o problema, né? Porque ele sempre foi solução. O Maicon, quando ele está bem, o time está bem. Como é que substitui o Maicon?
Não, e como é que tu chega no teu capitão e diz, olha, Michael, muito obrigado por tudo que você Não, fez, mas é um isso aí. abraço. Então, o Siga a Renato sua vida. continuando, ele vai manter o Michael. Entendeu? Mas não tenha dúvida. Mas Não, ele é uma dificuldade, ele é uma mas ele é um dificuldade. dos técnicos. Vamos lá, numa situação hipotética improvável. Se vem um técnico como o Lisca, Não que tá está o fazendo um Marcelo baita Oliveira? trabalho, como é que o Lisca vai chegar e vai dizer, ó, gente, olha só, minha primeira função aqui como novo técnico do Grêmio é infelizmente ter que tirar o Michael, que foi o nosso capitão. É difícil para um técnico desses chegar mudando assim. Mas o Mano Menezes subiu da Série B para a Série A, era um técnico jovem que tinha subido com muitas dificuldades. Ele chegou, os caras, olha, infelizmente, time de Série B é um, time de Série A é outro. Agradeço a todos. Mas o aí. patamar das competições Não, do mas- Grêmio esse mas- ano vão ser os mesmos. É diferente quando tu tem um time de Série B e vai para a Série A, Eu o jogador falei- E aceita são que ele é lideranças. jogador de O Série B. problema, outro problema ainda é que esses todos são grandes lideranças do vestiário. Aí tu que tem tá. olha só, Marcelo E- Oliveira, Douglas, Olha aí quanto cara. e Marcelo aí tu Oliveira, começa a ter... Douglas, o Léo Moura. Michael ainda tá jogando. né? Michael, Léo Moura, né? O Michael tá jogando, mas os outros nem jogando estão, né? Então, o Hélio Cara, Coimbra, que é, É o homem lá complicado o negócio. o Hélio Coimbra, que é o homem lá da Madelomba, Construlomba, está sempre nos assistindo, foi um grande empresário de futebol. Ele dizia, os líderes não se tiram do vestiário, só quando não der mais nada. Pois é. Quanto custa Como é que isso, vai- né, no Mas- papel e Eu aí faria- fazer essa renovação, né, que eu digo do próprio time. O Marcelo Esse é o Oliveira segredo, ainda tem hein? contrato. Mas nesse Douglas programa, termina agora, acho, né? Douglas Termina agora. Léo Moura termina agora. nesse mesmo, Cícero termina agora. Jael termina agora. nesse Não, mesmo sei, programa, Vai ter que manter alguns, né? Não vai poder varrer. não pode tirar tudo, até Não, porque varrer não dá. Até Aí porque vai- tu tem que ter um time reserva, entre aspas, que É. vai jogar mais do Não, tem brasileiro. que ter 3 times. Que né? tem que estar em condições de jogar, porque agora a classificação do brasileiro influencia na verba. É. Então isso é importante, mas aqui, nesse programa, o presidente Romildo disse, há poucos dias, que uma das principais dificuldades que ele vai ter no próximo ano e nos próximos anos, o Grêmio terá, é acertar no tom da renovação. É isso aí. Tem que É acertar isso o ponto, aí. tem Esse que é o tirar as segredo. pessoas certas na hora certa. Então tá respondido. É o que a gente falou Tá agora. respondido. Vai ser essa limpa no final do ano. Mas não toda no final do ano. Não, ele vai, pra enfrentar isso eu aí digo não no vai... final do ano, eu digo, esses que o Rex citou que acaba o contrato. Um Agora, abraço. na verdade, a verdade é o seguinte, O né? segredo é a renovação do grupo. É. O Inter levou 5 anos para renovar o grupo de Não, 2010, 2011. isso eu já ouvi ele falar, falando com ele. Agora, se tem alguém que pode fazer isso, é ele mesmo, né? É. Ele tem estofo para fazer esse negócio. Claro. Para fazer essa troca. Claro. Então, se ele Eu resolver... acho que é muito Mas ele difícil não é um decifrar. cara de ruptura, né? Esse é ele não é, ele é um cara de ajeitar as coisas. Não, ele chegou, a ruptura que ele fez foi no início do mandato dele, quando ele disse, não temos mais como seguir assim, vamos enxugar tudo para reconstruir o time. Aquela foi a ruptura que ele fez, né? Mas de resto ele vem, ajeita as É, coisas. ajeita. E agora chegou numa fase que ele precisa fazer outra ruptura. É um Eu grande torço para que ele desafio. faça. É difícil. A verdade é que a vida vai seguir e Ciclos, né? no mesmo trampo. Não muda nada Não. em relação ao ano passado, mas nada Não. mesmo. É. E o Grêmio ainda agora tem jogadores de seleção. Estão sendo convocados a toda hora. O ano que vem tem eliminatórias. Tem Copa América Tem também. Copa América, tem Vai ser um eliminatórias. Então já tem Jeromel, Kahneman, Everton. Pode ter Marcelo Grois, se continuar pegando o que está pegando. Segurar o Everton vai ser uma grande O dificuldade. São Paulo não quer contratar o Marcelo Grois? Começa a especular já, né? O problema do Marcelo Grois agora nem é quanto ganha. É se o São Paulo oferecer um contrato de 5 anos. É por Não quanto fez- tempo? Mais 5 anos, né? Não, tira do O ti- Grêmio, Marcelo. o Eu Tinga também acho pode- que não tira. Não, Também acho que não tira, mas vai encher o saco. Mas Tinga, esse não por poderia exemplo, sair, né? né? Esse é Não. liderança também, não pode. O E tá em Tinga, forma, né? Quando sai do Inter, ele sai para o Cruzeiro por um contrato maior. É isso Por aí. tempo de duração maior. Não, mas no Inter ele não ia ficar mesmo. É. É. Ele fez um negócio da vida dele, porque ele já estava desgastado no Internacional, estava com problemas e acabou fazendo um contrato da vida dele. Fez 3 anos de contrato com o Cruzeiro, ganhando 550 pau por mês. Podia chegar uma proposta dessa pelo Marcelo Oliveira. O Marcelo Oliveira já vai ser para Avaí, Figueirense, Criciúma. E É olha por lá. aí. É E por olha aí. lá.
O Douglas é a mesma coisa. O Douglas tem que já falar com o pessoal do Criciúma lá do supermercado, né? Não sei se eles estão mandando. Eu acho que lá. o Douglas vai se aposentar. É? Eu acho que o Douglas vai pro Criciúma. Também acho. É a última, encerrar a carreira, né? o último furo do rabicho. Jogar meia hora todo jogo. Será que ele não, daqui a ser. pouco, faz um Não tem mais contrato de como. mais 6 meses e encerra a carreira aqui? Aqui no Grêmio? Pode ser. Não, também. Pode ser. Para terminar num Também. Se ele clube propuser isso, grande. o Grêmio topa. É, provável que sim. O problema é que ele se fresquear, querer fazer um ano. Aí o Grêmio diz, não, quem sabe então tu vai jogar em outro lugar, aí você vai ser titular. O Danilo agora, em São Paulo, já estão querendo que ele renove para a Libertadores da América. Para a Libertadores da América, não. Para o ano que vem. Se ele ganhou um jogo sozinho aí, né? É, o Corinthians não está na Libertadores. Fez 2 gols. Né? O Corinthians não vai para a Libertadores. Ah, mas o Sheik, quando foi pro Corinthians, foi com um tempo de contrato e sempre querendo aumentar, né? O Corinthians querendo aumentar. Os velhinhos, daqui a pouco, eles encaixam um contrato de 3, 4 meses, começa a dar certo, vai prorrogando. É, mas o Chegue agora deu, né? Agora deu. Não, agora deu. Agora deu. 40 anos. Não, ele termina agora a Vai carreira, fazer ele 39, anunciou né? já. 39 ou 40? Não, já. É. Não sei. Já não 39, dá 40, mais. Mas ele anunciou que termina a carreira no final do ano agora. É, mas quantas conquistas tem esse cara? hein? Não, o cara tem uma história. Ganhou por todo mundo, né? Sim. É, ganhou em tudo que foi, time que foi, levantou taça. É, isso aí E faturou tem que muito também, respeitar, né? tem que respeitar. Faturou muito dinheiro esse cara. E essa história da televisão lá no Inter, como é que vai terminar, Fabrício Berto? Não sei, é que o Inter tinha assinado um contrato, né? Tinha recebido já um valor de luvas, tudo. O canal, a defesa do Inter, né, no caso, né? No caso que o canal, na teoria, não existe mais, né, mas os jogos vão ser transmitidos em outro canal da própria rede, né? Eu acho que tem tudo para reverter se o Inter quiser, mas vamos ver as cenas dos próximos capítulos, né? Fabrício Berto, muito obrigado pela presença. Volte sempre. Obrigado, volto Que o sempre. Internacional ganhe do Atlético Paranaense. E vai ganhar 7 e o Inter vai ser campeão. E beijo pro Enzo. Ah, meu vai filho. ganhar 7, Vai hein? ganhar 7. Um abraço ao amigo João Padeiro também. Ah, João Bressante Padeiro. mandou um abraço, João. Ah, o Bressan mandou um abraço pra ele. Bressan mandou um abraço. Você fazendo história. Virou o garoto de recado do Bressan. Obrigado agora. pelo convite. Valeu, obrigado, Nilton Cabistani. E o abraço, novo professor. grupo. Não, o Grêmio em Movimento está em fase de formação. movimento. Tá em Está em movimento e rapidamente Em nós vamos franca estar ascensão. bem em franca ascensão. Valeu, obrigado, Maurício. Bom final de feriado e vitória do Grêmio também contra o Atlético Mineiro, né, que seria importantíssimo.